Falando sobre o tema de hoje, a questão da maneira correta para se orar e receber orientações espirituais, o Mestre Okawa nos ensina que existem alguns sonhos nossos, alguns desejos que são superficiais, são sonhos ou vontades que você tem, enquanto outros são repetidos. Eles repetidamente surgem na sua mente e você está sempre pensando naquilo. Esses fortes desejos ou esses sonhos que você sente, que repetidamente surgem para você, uma vontade muito grande de concretizar algo, uma vontade grande de trabalhar em algo, em fazer algo, em concluir algo, em participar de algo. Esse desejo forte, ele está conectado à sua verdadeira natureza. Um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é: veja quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, aquilo que você deseja, aquilo que você busca concretizar, e depois veja se eles são corretos ou não. Se isso que você está sonhando é correto, se vai elevar o seu caráter, se vai ajudar outras pessoas e se vai melhorar a sociedade. São 3 pontos para você checar se os seus sonhos estão corretos ou não. Além disso, os sonhos eles são fornecidos para você, a concretização dos seus desejos, eles são realizados de acordo com os seus esforços, a sua capacidade, as suas habilidades, o seu nível de iluminação. É dito que no mundo espiritual, os nossos pensamentos se concretizam instantaneamente. Alguns pensamentos, nem todos, a gente vai ver o porquê. No mundo espiritual, alguns pensamentos são realizados e outros não. Por exemplo, se uma alma que está no inferno deseja escapar do inferno instantaneamente, você acha que ela vai conseguir só com o desejo de sair do inferno? Eu quero sair daqui. Ela vai conseguir? Não. Da mesma forma, se uma pessoa quer se tornar um anjo no mundo espiritual. Eu quero me tornar um anjo agora. E fica se imaginando um anjo. Ela vai se tornar um anjo? Também não. Por quê? Porque para se tornar um anjo, você precisa passar por todo um processo de treino espiritual. É necessário que você tenha certas habilidades, que você, por exemplo, desenvolva o altruísmo, que você se envolva em trabalhos de salvação de almas e ajudar as pessoas. Quando você completar todo esse treinamento, que na verdade é muito longo e árduo, aí então você vai se tornar um anjo. Não necessariamente o pensamento "eu quero me tornar um anjo" irá possibilitar que você se torne um anjo. Assim como uma alma que está no mundo infernal, por exemplo, por desejos sexuais exacerbados, uma pessoa que abusou do desejo sexual aqui no planeta Terra, se envolveu com práticas ilegais, enfim, ela tem que passar pelo processo de purificação da alma dela no inferno. Não adianta querer sair de lá. O primeiro passo é querer sair, mas depois você vai ter que passar por todo o treinamento necessário para escapar daquele mundo de dor e sofrimento que é o inferno. Assim como os animais terrestres não conseguem viver embaixo da água e animais aquáticos não vivem na terra, não tem como um demônio viver como um anjo, nem como um anjo viver como um demônio. Você não consegue fazer com que um leão viva embaixo da água, porque ele não tem capacidade de viver embaixo da água, assim como um tubarão, ele não vive na terra. Da mesma forma, um anjo não se transforma num demônio instantaneamente, nem um demônio se transforma num anjo instantaneamente. É verdade que os pensamentos se manifestam e se tornam realidade. Porém, isso vai acontecer de forma mais apropriada a cada pessoa. Vai depender de uma série de variáveis, como a gente conversou agora. O estado de iluminação, a pureza da alma, as habilidades, conhecimento, sabedoria, esforços. Tem N variáveis que vão influenciar a concretização daquele sonho. Ou seja, isso acontece sob a lei da causa e efeito. Os seus sonhos vão atrair um resultado que é proporcional ao estado da sua mente.
É proporcional a você. Não é necessariamente o que você quer, mas sim o que você pode nesse momento. Você pode mudar ao longo do tempo e conseguir algo melhor? Sim. Porém, o resultado agora, ele é fruto do seu estado mental. E a gente acaba sofrendo por isso, porque você queria dar passos maiores na sua vida, você queria conquistar mais na sua vida. O que o mestre nos ensina é, se o que você deseja não se tornou do jeito que você queria, então você está tendo uma oportunidade de se esforçar. Você tem uma oportunidade agora de mudar, de treinar mais, de aprender mais, de ser uma pessoa diferente, melhor ao longo do tempo. Não é que você não está conseguindo o que você quer, é que você tem que trabalhar mais para conseguir o que você quer. Então, se você vê que os seus sonhos não estão acontecendo, primeiro, verifique se esse sonho ele é correto e segundo, se ele é apropriado para o estado da sua mente, para o seu nível de habilidades. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim de futebol, eu sou muito ruim mesmo. Você coloca eu numa quadra, num campo, eu vou quebrar a perna, eu sou horrível. Eu posso ter o sonho de jogar na Copa do Mundo, de ser atleta olímpico, enfim. Esse é um sonho, é uma vontade. Só que eu não tenho habilidade para isso. Eu não vou conseguir. Agora, se fosse algo importante para mim, eu poderia me esforçar para chegar a treinar, enfim, para chegar nesse nível. Isso que o mestre está ensinando para a gente. Se existe uma diferença entre o seu sonho e a realidade, o que vai fazer com que a realidade se aproxime do sonho é o seu esforço, é a sua transformação para você se aproximar desse ideal. Além disso, quando a gente vive aqui nesse plano físico, muito possivelmente a gente não está entendendo completamente a situação, porque nós estamos limitados ao mundo tridimensional. A gente não consegue entender por completo a vontade do céu, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Alcantara, porque a gente está limitado numa perspectiva física. E a gente acaba limitando o que acontece na nossa vida com essa perspectiva humana que é limitada. A gente não consegue entender o todo. Por isso, a gente tem que saber observar as situações por uma perspectiva mais elevada, inclusive os nossos sofrimentos. Buscar encontrar uma semente de significado, lições dentro do que acontece, ao invés de só julgar ou condenar os acontecimentos com a nossa perspectiva tridimensional. A gente tem que buscar entender o ponto de vista de Deus, o ponto de vista dos anjos, e, então, buscar aceitar o resultado, aceitar os resultados dos nossos esforços. Pode ser que você faça uma oração, que você peça algo em oração, e o resultado seja diferente do que você pediu. Isso é totalmente possível, por quê? Os espíritos guias, eles vão orientar você de várias formas, não é necessariamente uma forma só. Por isso, é importante que a gente tenha humildade e aceitar os resultados do que nós pedimos nas orações e também nas cerimônias dos Qigans. É muito importante que você se esforce diariamente para concretizar os seus sonhos. Primeiro, você tem que ter um ideal, tem que ter um sonho, algo que você quer concretizar, muito bem definido. Seu sonho tem que ser tão claro que você pode explicar para uma criança do 5º ano. Você consegue explicar o seu sonho para uma criança da 5ª série, em palavras simples? Então, esse é um bom ideal que você tem. E, além de você se esforçar para chegar mais perto desse ideal, você tem que aceitar a vontade do céu, aceitar que muitas vezes nem tudo vai acontecer conforme você deseja. E quando você se sentir desesperado, quando você sentir que não tem mais jeito, que você está desesperado, que você não encontra uma saída, você está preso, você está sendo ali amassado pela situação, essa situação está destruindo você. Quando você sentir essa dor,
de ter que enfrentar as suas limitações, o que você deve buscar? Você deve buscar a oração. Oração ao Senhor, oração ao Espírito Guardião, ao Espírito Guia, e acreditar, confiar em Alcantare, confiar no seu anjo da guarda, confiar nos Espíritos Guias e orar para que eles ajudem você. Orar de forma que você confie na ajuda deles e que você vai conseguir passar por essa situação. Quando você não tiver mais nenhum recurso, busque, então, a oração. E acredite que, quando você ora, quando você pede algo a Deus, aos Espíritos Guias, então, um resultado apropriado vai aparecer para você, e é importante que você esteja preparado para esse resultado. Se você quer um resultado incrível na sua vida, esteja pronto para aquilo. Seja o que for, se você quer um casamento incrível, esteja pronto e pronta para um marido ou uma esposa incrível. Você tem que estar preparado para o melhor. Porque como que Deus vai dar algo bom para você se você não está pronto? Busque, então, todo dia se tornar preparado, pronto para receber algo magnífico. Porque aquilo que você pedir e tiver pronto, infalivelmente você vai acabar recebendo. Resumindo a nossa conversa de hoje, o ensinamento de hoje, em 4 pontos. Primeiro, os seus sonhos têm que ser corretos. Não pode, você tem que sempre verificar se o seu sonho está fazendo com que o seu caráter se aprimore, ajude outras pessoas e seja útil a Deus. O seu sonho é útil a Deus? Você está ajudando Deus com o seu sonho? Você está elevando o seu caráter? Você está ajudando outras pessoas? Esses 3 pontos são indicadores se o seu sonho está correto ou não. Segundo, você tem que aceitar o fato que um resultado apropriado para você irá aparecer. Não necessariamente o seu pedido será concedido a você, o resultado do seu pedido será concedido da forma que você queria, mas sim da forma mais apropriada para você. Não gostou do resultado? Mude a si. Busque ser melhor para conseguir, então, ter a capacidade de receber um resultado melhor no futuro. Terceiro, aceite o fato de que correções e ajustes podem acontecer pelo mundo espiritual. O seu anjo da guarda, os espíritos guias podem fazer ajustes e correções quando eles vão abençoar alguém. E você tem que ter a humildade de saber receber isso. Aceitar esse resultado e continuar seguindo em frente, se esforçando. E por último, quando você se sentir totalmente perdido, quando você não tiver mais nenhum tipo de recurso, procure a oração. Siga a oração. Aqui, nesse livro de oração, a gente tem 2 orações maravilhosas. Oração ao Senhor, que é o Senhor Alcantare, oração ao Espírito Guardião e Espírito Guia, que é o Senhor Anjo da Guarda. Você pode utilizar essa ferramenta. Você pode recorrer a esse recurso quando você está nesse momento de dificuldade. Não só no momento de dificuldade, mas principalmente nos momentos de dificuldade. E para finalizar o ensinamento de hoje, saiba que para você concretizar os seus sonhos, além desses 4 pontos que a gente conversou, você precisa de 2 coisas basicamente: coragem e sabedoria. Você precisa de coragem para colocar a mão na massa, para agir. E você precisa de sabedoria para agir rumo à direção certa. Porque se você tem muita coragem, mas não tem sabedoria, você vai se esforçar para o lado errado e não vai conseguir nada. Por outro lado, se você tem muita sabedoria, mas pouca coragem, você vai ficar parado. Você vai ficar totalmente analítico. Você vai planejar demais e vai ficar parado. O balanço entre coragem e sabedoria é fundamental para que você consiga concretizar os seus sonhos. Incorpore a oração no seu estilo de vida básico. Incorpore a oração no seu dia a dia. Você tem que fazer com que a oração faça parte da sua vida. Seja um elemento do seu cotidiano, a prática de orar.
E coragem e sabedoria, então, são indispensáveis para que você consiga concretizar os seus sonhos. Esse foi o ensinamento de hoje, agradeço a sua presença, tenham todos uma ótima noite.